E aí, galera, estou aqui eu de novo, mais uma vez, professor Maurício Dickmann Capita, teu professor de matemática, para continuar falando de frações, mas agora a gente vai fazer operações entre frações. No nosso último vídeo a gente definiu o que era, aprendeu a simplificar, aprendeu a aplicar, agora a gente vai fazer operações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Sim, dá para dividir frações e é bem legal. Tá? Vou pedir licença para a nossa televisão, que hoje a gente vai trabalhar de novo no nosso quadro, certo? 3, 2, 1, falou TV. Bora ver como que a gente opera as frações. Primeiro, falaremos da adição e da subtração. E a gente vai trabalhar com as duas juntas, porque a regra que a gente tem aqui é a mesma. Tá? Tu só vai poder somar ou subtrair, tu só vai poder fazer essas duas operações aqui, ó, quando tu tiveres denominadores iguais. Lembra que o denominador é o cara de baixo. Então a gente só pode somar ou subtrair duas ou mais frações quando os denominadores forem iguais. Ou seja, quando o cara de baixo for igual. Tá? Primeiro exemplo, estou somando a fração 2/3 com a fração 4/3. Ó, denominadores iguais. Ó. 3, 3. Posso somar? Posso. Então vamos lá. Como é que a gente soma? Tu vai somar os caras de cima e vai copiar o denominador. Simples assim. Tá? 2 mais 4, ó, tu poderia escrever, vou escrever duas etapas do cálculo aqui. Ó, tu poderia fazer assim. Ó. Poderia botar a fração grande, copia o denominador, ó, e escreve 2 mais 4. Poderia fazer isso? Poderia. Tem necessidade? Não. Porque tu pode somar direto, né? Ganhar tempo, né? 2 mais 4, 2 mais 4, 6 sobre 3. E aqui ainda eu posso dividir, ó. 6 dividido por 3, 2. Tá? Então a soma dessas duas frações ó, é igual a 2 inteiros. Tá? Pode dar um número inteiro ou não, tá? Vai depender do caso, certo? Fez sentido? Agora, na maioria das vezes que tu for ter que operar frações, tu for ter que somar ou subtrair frações, elas vão vir assim, ó, com denominadores diferentes. E aí o que acontece? Não faz? Claro que faz, né? Lembra que a gente falou de frações equivalentes agora há pouquinho? Alguns minutinhos atrás aqui nesse mesmo vídeo? Eu posso trabalhar com frações equivalentes. Tu pode ser que tu tenha aprendido isso, a somar frações trabalhando com MMC, mínimo múltiplo comum, aí o cara pensa, putz, vou ter que lembrar o que é mínimo múltiplo comum? Não precisa. Se tu souber trabalhar com frações equivalentes, tu sabe somar ou subtrair frações de boa, tranquilo e sereno, sem sofrimento, sem dor. Certo, meu jovem? Então, ó, para eu somar essas duas frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Eles são iguais? Não. Eu consigo fazer com que eles fiquem iguais? Consigo. Como? Mexendo nesses caras aqui. Porque lembra que eu posso representar essas duas frações aqui, eu posso representar, na verdade, qualquer fração de várias formas. A fração 1/2, eu consigo reescrever ela de modo que o denominador dela seja 4? Consigo. Por quem que eu tenho que multiplicar o 2 para que ele fique igual a 4? Eu tenho que multiplicar o 2 por 2. Ó. E essa fração aqui, ó, olha como é que eu gosto de fazer. Ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Ó. Porque tu pode fazer, sempre que tu for mexer numa fração, tu pode fazer qualquer coisa, desde que faça em cima e embaixo. Tá? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Mais, essa aqui eu não mexi, né? E tu tá vendo que agora, ó, tenho denominadores iguais. 2 mais 5, 7. O cara de baixo mantém do jeito que estava. Certo, gente? Ah, senhor, posso fazer assim sempre? Pode, na verdade deve. Tá? É mais negócio. Tá? Com prática tu começa a fazer de cabeça. Tá? Mas não te preocupe em querer fazer de cabeça no primeiro momento. Primeiro faz certo, depois vai fazer mais rápido. Tá? Agora aqui, ó, botei uma subtração. Muda alguma coisa? Não. Na verdade muda só a operação, mas a regra é a mesma. Eu só posso somar ou subtrair se os denominadores forem iguais. Lembra que o denominador é o cara de baixo. Eu consigo fazer esse 4 aqui, ó, eu consigo reescrever essa fração de modo que o seu denominador seja 12? Consigo.
por quem que eu multiplico o 4 para dar 12? Tu pode também, se tu quiser pensar em uma coisa mais mecânica, não sou muito fã, mas tu pode simplesmente dividir esse por esse. Porque daí tu vai estar vendo quantas vezes esse número é maior do que esse. 12 dividido por 4 dá 3. Ou seja, 4 vezes 3 é 12. Então eu vou multiplicar esse cara em cima e embaixo por 3. E aí essa fração aqui, ela vai ser a fração 3 sobre 12. E a outra não mexe. Beleza? Agora, mesmo denominador, só fazer o cálculo. 7 menos 3, 4. E o 12, que está embaixo, não muda. Tá bom? O nosso quarto exemplo aqui. Posso somar uma fração com um número inteiro? Posso. Qual é a regra? A mesma. Porque sempre que a gente tem um número inteiro, é como se a gente tivesse um número 1 aqui embaixo. O denominador dos números inteiros aqui é 1. Tá? Agora, eu consigo fazer esse número ficar igual ao 2? Consigo. Você já deve ter sacado que eu posso simplesmente multiplicar em cima e embaixo por 2. E aí eu vou ter o quê? 1 meio não mexe. E esse cara aqui mexe. Vou mudar a representação dele. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Tá vendo aqui o 3? 6 dividido por 2 é 3. Eu estou desfazendo a simplificação. Gente, fazendo essa operação aqui, 1 mais 6 vai dar 7 sobre 2. Mantém. Tá bom? Certo? Fez sentido? Acredito que sim. Então, para somar frações, os denominadores precisam ser iguais. Só toma um cuidado aqui, com um pega-ratão que pode acontecer. A fração 7 sobre 0. Quanto é que dá isso? 7 dividido por 0 dá 0? Não. O denominador, gente, ele nunca pode ser 0. Certo? O denominador, ele precisa sempre ser diferente de 0. Denominador... Deixa eu pedir uma licença aqui. Denominador não pode ser 0. Certo? Não tem como a gente dividir por 0. Tá? O único caso em que o 0 vai aparecer numa fração é se ele estiver em cima. A fração 0 sobre 5, aqui sim, isso aqui é 0. É equivalente a 0. Agora, embaixo não pode ter 0. Tá? Vou fazer aqui um último exemplo para a gente finalizar essa parte de adição e subtração. A, B, C, D, E. Por exemplo, 2 terços mais 5 meios. Por que eu estou finalizando com esse exemplo? Porque nesse exemplo aqui, eu não vou conseguir mexer só numa das frações. Eu vou ter que mexer nas duas. Tem problema? Não. Porque eu não consigo escrever essa fração com um 3 embaixo e eu não consigo escrever essa fração com um 2 embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um número que eu possa chegar nesse número a partir do 2 e do 3. E aqui eu acho que dá para enxergar tranquilamente que eu posso usar o número 6. Né? Eu posso multiplicar essa aqui em cima e embaixo por 3 e essa aqui em cima e embaixo por 2. Tu pode simplesmente, para facilitar o teu caminho, tu pode simplesmente pegar a primeira fração e multiplicar em cima e embaixo por esse cara. E a segunda, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse cara aqui. Isso sempre vai funcionar. Pode ser que depois tu tenha que simplificar, mas aí não tem problema. Tá? Tu não precisa pensar no menor número possível. Tu pode pensar em qualquer número que eu consiga transformar o 3 e o 2. Certo? Porque aqui eu vou transformar esse 3 em 6 e eu vou transformar esse 2 também em 6. E aí olha só a conta que vai ficar. 2 vezes 2 vai dar 4 sobre 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. O denominador igual, agora eu posso efetuar a minha soma. 4 mais 15, 19. O cara de baixo tu mantém igual, não tem como simplificar. Tá? 19 é ímpar e o 6 ali é par. E eles não tem um número que divida os dois ao mesmo tempo. Certo? De adição e subtração de frações, pessoal, é isso.
Tá? Sempre pode trabalhar com as frações equivalentes. Não precisa pensar em MMC, que é como provavelmente tu deve ter aprendido isso na escola em algum momento. Se é que tu lembra, né? Tá? Eu prefiro trabalhar com frações equivalentes, mudando a representação do número. Tá, gente? Vamos agora, vou fazer uma mágica para dar uma apagada aqui no meu quadro, para a gente falar da multiplicação e da divisão. No caso das frações, a multiplicação e a divisão são mais fáceis do que a adição e a subtração. Tá, gente? 3, 2, 1, adeus 4. Bora agora aprender como que a gente vai multiplicar duas ou mais frações e depois, para finalizar, a divisão. Tá? Como eu falei, multiplicar e dividir, gente, é mais fácil, porque aqui não tem regrinha. Lá na adição e na subtração tinha que ter o mesmo denominador, aqui não tem disso. Tá? Aqui tu vai fazer a conta direto e reto sem sofrer. Tá? Primeiro, para a gente multiplicar, o que tu tem que lembrar? Que tu vai multiplicar reto. Ó. Tu multiplica reto. Como assim reto? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Simples assim. Tá? Só que antes de sair multiplicando, tu sempre pode ver se tem alguma simplificação para fazer. Tá? Como assim? Nesses exemplos aqui vai ter simplificação, vai ficar mais claro quando a gente fizer. Ok? Tá. Vamos fazer o primeiro ali. Vai multiplicar reto. Ó. 5 terços vezes 2 sétimos, para a gente multiplicar, ó, é de cima com de cima e de baixo com de baixo. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 7, 21. Acabou. Certo? Sem mistério. É mais simples, só que envolve, claro, a multiplicação. Tu vai ter que fazer multiplicações. Ah, se os números forem grandes, pode ser que dê um pouco de trabalho, mas geralmente não é. Tá? Quando a gente tem que trabalhar com operações e frações, geralmente os números não são muito grandes. Ou quando são grandes, dá para simplificar antes. Tá? Então não te assusta, que isso aqui é tranquilo. Tá? 5 terços vezes 2 sétimos é igual a 10 sobre 21 ou 10, 21 avos. A forma que tu vai ler fica a teu critério. Tá? Vem para cá. Segundo exemplo. 10 terços vezes 2 quintos. Essa aqui, ó, antes de sair fazendo o cálculo, eu vou simplificar. Porque olha só, 10 e 5 dá para simplificar. Ai, mas um tá para lá e o outro tá para cá. Não tem problema. Tá? Pode simplificar que não tem ruim. Eu posso dividir o 10 e o 5 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. Então agora eu tenho 2 sobre 3 vezes 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Que a gente tem a fração 4 terços. Certo? Quer ver? Se eu não tivesse feito a simplificação, ia dar a mesma coisa. Aí eu faria a simplificação depois. Ó. Inicialmente eu tinha 10 terços vezes 2 quintos, né? 10 vezes 2, 20. 3 vezes 5, 15. E aí tu percebe que essa fração aqui não está na forma irredutível. Esses dois números aqui em cima, ó, eu posso simplificar os dois. Dividindo por quem? Por 5 em cima e embaixo. A mesma simplificação que eu fiz em cima eu estou fazendo aqui. A diferença é que agora eu estou simplificando depois. Tá? Eu sempre acho melhor, é sempre mais negócio simplificar antes. Na minha opinião. Recomendo que simplifiquem antes. Tá? 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. E aí tu vê que deu a mesma coisa. E tem que dar a mesma coisa, né? A ordem que tu vai fazer os cálculos não faz diferença lá no fim. A resposta que tu chega lá no fim tem que ser a mesma, certo? Mas eu prefiro fazer a simplificação antes. Ó, vou até marcar de vermelho aqui a cor do meu colorado, porque eu prefiro. Certo? Certo. Agora vem pra cá. Aqui são 3. Só que olha que coisa linda esse exemplo. Tem alguém para simplificar esse 2? Até teria esse 4. Só que ao invés de simplificar esse 4 com esse 2, ó, tá vendo esse 4 aqui? Eu posso dividir esse cara por 4 e esse cara por 4, que vai dar 1. Aí é o famoso corte que a gente diz, ó. Corte. Aí ele some. Não existe, o número não desaparece. Sempre tem operação envolvida. Esse corte que eu fiz aqui, ó, desses dois caras iguais, é que eu dividi os dois por 4. E aí ficou 1 e ficou 1.
e multiplicar por 1 não faz diferença, então eu posso pensar que eu estou cortando, certo? A mesma coisa eu posso fazer com esse 3. Posso cortar 3 com 3. Dividido em cima por 3 e embaixo também por 3. E aí ficou 1 aqui e 1 aqui. O que sobrou em cima? 2 vezes 1 vezes 1, que é 2. E embaixo 1 vezes 1 vezes 5, que é 5. Acabou. Tá? Se eu fizesse a conta, pô, ia dar mais trabalho. Então é muito mais negócio sair cortando, sair cancelando o que dá para cancelar. Tá? Aqui. Opa, caiu a tampa aqui. Esse exemplo aqui. Ó, aqui tem número grande. Pode fazer a conta? Pode. Tem necessidade? Não. 100 e 200 dá para simplificar, né? Dá para dividir esse por 100 e esse por 100. Ah, mas sempre que tiver zeros, tu pode pensar em só cortar os zeros. Ó. Esse zero corta com zero. A cada corte de zeros que tu faz em cima e embaixo, na verdade, é uma multiplicação por 10 que está sendo feita. Multiplicação, eu falei, é uma divisão, desculpa. Sempre que eu corto um zero em cima e embaixo, é porque eu fiz uma divisão por 10. Dividi esses dois caras por 10. Mas eu posso também cortar esse zero e esse zero. E agora sim, sobrou 1 aqui e sobrou 2 aqui. 100 dividido por 100, 1. 200 dividido por 100, 2. Certo? Esse 13 e esse 9 eu posso também simplificar. Posso dividir os dois por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Agora olha o que sobrou em cima. Vou reescrever as duas frações. Ó. Aqui, ó, a primeira ficou a fração 1/3. Sobrou 1 e sobrou 3. E a segunda ficou a fração 1/2. E quando eu faço essa operação aqui, 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2 me dá 6. Certo? Beleza? Então, eu acho, de novo, vou repetir, para ganhar no cansaço. A gente sempre pode e deve simplificar antes, tá? Porque aí facilita as tuas contas. Eu transformei uma conta que parecia ser grande num 3 vezes 2 aqui embaixo. Em cima ficou ridículo, ficou constrangedor em cima, 1 vezes 1. Tá bom, gente? Multiplicação é isso. Multiplicar reto, de cima por de cima, de baixo por de baixo, acabou. Tá? Agora vem para cá. Como que vai funcionar a divisão? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu acho que tu já deve ter ouvido isso em algum momento da tua vida. Tá? Para fazer divisão de frações, tu tem que saber fazer isso aqui. Ó. Tem que saber multiplicar. E multiplicar a gente acabou de ver que é tranquilo. Tá? Então a divisão é tão tranquila quanto a multiplicação. Copia a primeira, no meu caso aqui, ó, um primeiro exemplo, 1/2. E multiplica pelo inverso da segunda. O que é inverso de uma fração? O que é o inverso de uma fração? É tu simplesmente pegar essa fração e ó, inverter. O cara que está em cima vai para baixo, o cara que está embaixo vai para cima. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Tá bom? 5/9 aqui embaixo vai vir para cá, ó, virado. 9 sobre 5. Ó. Só virei. Ó. 5 desceu, 9 subiu. E aí agora, aqui não tem mais novidade. Aqui é o que a gente estava fazendo ali antes. Tá? Não tem nada para simplificar. 1 vezes 9 dá 9. 2 vezes 5 deu 10. Acabou. Certo? Segundo exemplo. De novo. Divisão de frações. Copiamos a primeira. Multiplicamos pelo inverso da segunda, ó. Tínhamos 3 décimos, invertemos. Temos 10 terços agora. Tá? Aqui tem simplificação para fazer, né? 6 e 3, dá para simplificar em cima e embaixo por 3. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. E eu posso também simplificar o 10 e o 5. Agora eu vou dividir em cima e embaixo por 5. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Olha a coisa linda que sobrou. Em cima, 2 vezes 2, 4. Embaixo, 1 vezes 1, 1. A fração 4 sobre 1 é a mesma coisa aqui. 4. Certo, galera? Ó, simplifica antes, que é mais negócio.
Tá? Divisão de frações bem tranquilo. Só vou puxar aqui, ó, pedir um espaço aqui, ó, para fazer 2 exemplos rapidinho aqui antes da gente fechar. Porque aqui eu estou dividindo fração por fração. Eu posso operar frações com números inteiros. A, B, C. Por exemplo, ó, quanto é que é 3 dividido por 1/2? Ó? Vai valer a mesma regra. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/2 é 2/1. 3 vezes 2, 6. Não tem necessidade de escrever o 1 de baixo. Tá? E só mais um exemplo que eu vou fazer, vai ficar apertadinho aqui, mas vai caber. Tá? Deixa eu arrumar aqui, vai ficar um pouquinho melhor. 1/2. Ó. A gente pode escrever a fração assim, para ocupar menos espaço. Tá? Agora eu vou pegar a fração 3/5 e vou dividir ela por 4. Pode? Pode. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra que todo número inteiro, ó, é como se tivesse o número 1 embaixo dele. Então, na hora que eu inverter, isso aqui vai virar 1/4. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. E acabou. Não tem como simplificar. Parou ali. Tá? Então, a gente pode operar frações, inclusive usando números inteiros. É possível operar frações com números inteiros, porque um número inteiro é também uma fração em que o denominador é 1. Beleza, galera? Por hoje é isso. Finalizamos aqui o nosso vídeo de operações entre frações. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, assiste de novo. Que a gente está junto aí. Tá, gente? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.